Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula. Nessa aula nós vamos aprender sobre o conceito de flexão pura, certo? Flexão pura é o seguinte: vamos supor ter aqui um elemento, certo? Que pode ser uma viga, e esse elemento está sofrendo dois momentos, certo? Iguais e opostos, M e M', certo? E o que é que vai acontecer com esse elemento estrutural aí, com essa viga, possivelmente? Ela vai sofrer uma flexão e ela vai ficar de uma forma bem exagerada dessa maneira aí. O que é que aconteceu? Essa estrutura aí, ela sofreu um momento positivo, certo? E esse momento aí acarretou na tração das fibras inferiores da viga e na compressão das fibras superiores, certo? E o que é que acontece? Para que seja possível aí a análise dessas tensões, nós vamos ter que estudar alguns elementos dessa viga, certo? Que vai nos possibilitar determinar o valor das tensões máximas e mínimas, né? No caso de tração e de compressão. Algum desses elementos aí a gente vai pegar meio que no ar, certo? E numa outra oportunidade nós poderemos ver com mais detalhes todos esses elementos, certo? Mas e aí, essa viga aqui vai sofrer um momento, certo? Esse momento aqui é positivo, como eu já falei para vocês. E o que acontece? Vai existir um raio aqui de giro nessa viga e vai existir um ponto no meio dessa viga aqui que vai ser o ponto que vai trocar de tração para compressão. Esse ponto é a linha neutra. Não está acontecendo nada aí, ou seja, o que acontece? A tração e a compressão aqui é nesse sentido, ela vai ficando maior, e a tração é nesse sentido, ou seja, um ponto aqui é um ponto de compressão. Aqui também, mas aqui é o máximo. Aqui é um ponto de tração, aqui também e aqui é o máximo. Tudo isso no maior momento fletor da seção transversal da viga, certo? Porque a tensão é proporcional ao momento, ou seja, o que acontece? Nós vamos perceber aí que, observando a seção transversal da viga, que pode ser retangular, nós vamos conseguir detalhar a linha neutra, porque ela só depende apenas da geometria da seção transversal e passará no centroide. E quem é que não sabe que o centroide dessa figura retangular é no meio dela, né? Então, o que é que vai acontecer? Aqui nós vamos ter o nosso ponto máximo de tração, nesse caso aí, e aqui o nosso ponto máximo de compressão ao longo da seção transversal. E poderemos determinar as tensões através dessa fórmula. Tensão é igual ao momento vezes a cota Y sobre o momento de inércia da seção transversal da viga. Para aprender a usar essa fórmula aí, nós vamos resolver um exercício, certo? Esse exercício é o exercício 11.2 da página 458 do livro Estática e Mecânica dos Materiais, no qual eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam ver qual é o livro. Então, pessoal, nós vamos resolver este exercício 11.2 da página 458, como mostra aí na referência, do livro Estática e Mecânica dos Materiais, que eu vou deixar aí no link para vocês saberem qual é, certo? E esse problema ele diz o seguinte: uma peça de máquina feita de ferro fundido está submetida a um aumento fletor de 3 kN/m, conforme mostra a figura, sabendo que o módulo de elasticidade é igual a 165 GPa e desprezando o efeito dos adoçamentos. Determine, letra A, as tensões de tração e compressão máximas na peça fundida, e letra B, o raio de curvatura desta peça. Então, pessoal, como eu havia dito a vocês, alguns elementos que envolvem esse assunto de flexão pura, nós vamos pegar no ar. E o raio de curvatura é um destes. Nessa questão aí, nós vamos saber como determinar o raio de curvatura de uma peça, mas aplicando a fórmula do raio de curvatura numa questão prática, né? Então, vamos lá.
Está dizendo apenas aí que está sofrendo um aumento de 3 kN vezes metro. E lá tem uma figura que é mais ou menos assim, né? Tem aqui a seção transversal da peça e a seção longitudinal, ok? E aí está dizendo que essa peça aqui está sofrendo um momento fletor negativo, ou seja, vai tracionar as fibras superiores e comprimir as fibras inferiores da peça. Portanto, esse momento é um momento fletor negativo de menos 3 kN vezes metro. Okay? Então vamos lá. Qual é a fórmula que nos permite determinar a tensão? A fórmula é essa aqui. Momento vezes y sobre i. Mas agora vamos entender o que é essa cota y aí. Essa cota y aí, ela é o ponto em que você quer calcular, ou seja, se eu quero calcular a máxima tensão de tração, eu tenho que ir para o ponto aqui de cima, já que o momento fletor é negativo e o ponto que vai mais estacionar é o ponto aí de cima, o ponto A na extremidade da peça, certo? Então, esse y aí é a distância que esse ponto está da linha neutra, que vai passar mais ou menos aqui, no centro geométrico dessa peça. Ou seja, a linha neutra ela depende apenas da seção transversal, da geometria da seção transversal do elemento. Nós vamos precisar determinar o centroide para poder saber onde é que passa a linha neutra. E o centroide nós vamos saber através dessa fórmula aqui, somatório de y barra vezes a área sobre a área, certo? A área também é um somatório. Então, pessoal, trocando lá naquela fórmula onde nós tínhamos que o centroide era igual ao somatório do y barra vezes a área sobre o somatório das áreas, nós poderemos, usando aqui todas essas dimensões que estão em milímetros, tá ok, pessoal? Milímetros, certo? Nós poderemos determinar quem é o y barra. Portanto, o y barra é igual. Nós vamos dividir aqui essa peça em duas figuras, certo? Essa figura aqui será a figura 1 e essa a figura 2. Ok? Então vamos lá. Temos que somar a inércia vezes a área sobre a área da figura 1 mais a inércia vezes a área sobre a área da figura 2. Como é que nós poderemos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso dessa forma aqui. Figura 1, certo? Quem é o y barra da figura 1? Esse y barra, ele representa o seguinte. Ele representa, certo, a distância entre o centroide da figura, certo? Vejam que essa peça é composta por duas figuras, a figura 1 e a figura 2. Portanto, o centroide da primeira figura até a cota 0 do y, certo? Aqui nós vamos ter o eixo y e aqui o eixo x. Portanto, é essa distância daqui para cá. E essa distância daqui para cá, nós podemos perceber que é 20 milímetros. Portanto, para essa primeira parte, nós vamos ter 20 milímetros vezes a área da figura 1, que é de 30 milímetros vezes 40, mais o y barra da segunda figura, que é essa distância daqui para cá, para baixo, e é igual a 50, né? Porque nós podemos ver aqui 40 e 20, total de 60. Esse ponto está na metade aqui dos 20, está no 10 aqui, certo? 10 mais 40, 50. Então, aqui nós temos 50 milímetros mais 50 milímetros vezes a área da segunda figura, que é 90 vezes 20, sobre isso tudo, sobre o somatório das áreas, que é 30 vezes 40 mais 90 vezes 20. Portanto, nós vamos ter um centroide de igual 30 vezes 40, nós vamos ter 1.200. Vezes 20, nós vamos ficar com 24 vezes 10 a terceira, mais 90 vezes 20, 1.800. Vezes 50, nós vamos ter 90 vezes 10 a terceira.
Tudo isso sobre 1.200 mais 1.800. Então, se nós fizermos essa conta aí, nós vamos ter um centroide de 38 milímetros, certo? E o que é que significa isso? Significa que esse ponto aqui, ele está na cota 38 em Y. E daqui para cá, até a origem de Y, temos 38 milímetros. Certo? Então, nós agora sabemos que a linha neutra passa a 38 milímetros da origem do eixo Y. Certo? A partir daí, nós vamos calcular o momento de inércia da peça. Porque, lembrando aqui, a fórmula que vai nos permitir determinar a tensão, seja ela de tração ou compressão, vai ser momento vezes Y sobre I. Certo? Então, eu preciso do momento de inércia para trocar aqui e determinar a tensão. E eu preciso também da cota Y do meu ponto onde eu estou calculando. No caso, na letra A, quando eu calcular o ponto de máxima tração, que é o ponto A, eu vou colocar aqui a cota Y, a distância que o ponto A está da linha neutra. E agora, sabendo onde está a linha neutra, através do cálculo do centroide da figura, eu posso determinar a distância de A para a linha neutra. Mas antes disso, calcularemos o momento de inércia, que é obtido através da fórmula de somatório das inércias mais a área vezes dy ao quadrado. Mais uma vez, nós vamos nos deparar com uma medida de distância da seção transversal. Essa distância dy ao quadrado é porque eu preciso calcular aqui a inércia de cada figura que compõe a peça. No caso, a figura 1 e a figura 2. Por isso, somatório das inércias mais a área vezes dy ao quadrado. E esse dy ao quadrado é a distância entre o centroide da peça até o centroide da figura na qual eu estou calculando o momento de inércia. Por exemplo, vou calcular o momento de inércia da figura 1. Então eu sei que inércia é igual a B vezes H ao cubo sobre 12 da minha figura retangular, né? Então, vamos calcular a figura 1. Inércia é igual a base da figura 1, 30, vezes altura, 40 ao cubo, sobre 12, mais a área da figura 1, que é 1.200 milímetros quadrados, né? Vezes a distância de y ao quadrado. Quem é a distância de y ao quadrado? Veja bem, a figura 1, ela possui um centroide, que é aqui, em 20. Certo? E nós temos o centroide da peça aqui em 38. Então é só fazer, para achar essa distância aqui do meio, 38 menos 20, o que dá 18. Portanto, 18 ao quadrado. Essa é a inércia da figura 1, certo? Mais a inércia da figura 2. No caso aqui é a inércia total, certo? Mais a inércia da figura 2. Quem é a figura 2? Vejamos. A base é 90. 90 vezes a altura 20 ao cubo sobre 12, mais a área da figura 2, que nós já calculamos anteriormente, que é 1.800, vezes a distância de y a y ao quadrado. Vamos lá. O centroide da figura 2 está aqui, em 50, né? Essa distância daqui nós já podemos verificar que é de 50 milímetros. E a distância do centroide é de 38, a cota do centroide. Para sabermos essa distância aqui, é só fazer 50 menos 38, o que dá 12, portanto 12 ao quadrado, certo? Fazendo toda essa conta aí, resolvendo primeiro essa operação aqui, depois somando com a multiplicação desta e somando com essa mais a multiplicação desta aqui, nós poderemos ver que a inércia total dessa figura ela é igual a 868 vezes 10 a terceira milímetro a quarta, ok? Então, nós já temos aí todos os dados que nos permitirá calcular as tensões máximas, seja ela de tração e compressão. Partiremos agora para o cálculo das tensões.
Portanto, como eu já disse, vamos calcular a tensão em A é igual a o momento, que é de 3 kN metro. Metro, aliás. Então, vamos lá. Eu vou transformar essa unidade de kN em Newton vezes milímetro. Por quê? Porque o meu momento de inércia, ele deu em milímetro a quarta. E as minhas medidas estão todas em milímetros, certo? Se eu colocar esse momento aqui em Newton vezes milímetro, eu terei no final um resultado Newton por milímetro ao quadrado, o que é megapascal. Então minha tensão já vai ser dada na unidade certa. No final dessa aula aqui, eu vou explicar um macete infalível para nunca mais errar na transformação das tensões. Vamos lá. Portanto, transformando aqui de 3 kN vezes metro para 3 Newton por milímetro, nós temos 10 a terceira do kN para Newton, mais 10 a terceira do metro para o milímetro. Então, temos 10 a sexta. Portanto, 3 vezes 10 a sexta vezes o y, certo? Que é a cota y de A, certo? A cota y, como eu já disse anteriormente, é a distância do ponto A até a linha neutra da peça, ok? Então, o ponto A está passando lá em 60 e a linha neutra em 38. 60 menos 38, temos 22. Portanto, 3 vezes 10 a sexta, que é o momento, vezes 22, sobre o momento de inércia, que é de 868 vezes 10 a terceira, milímetro a quarto. Então, fazendo essa continha aí, nós vamos ter que a tensão em A, que nós já sabemos que é positiva. Por quê? Porque o momento fletor é negativo, significa que está tracionando as fibras superiores e comprimindo as inferiores. A é uma fibra superior da peça, então significa que A vai tracionar, como nós já tínhamos visto. Então, fazendo essa conta aí, nós vamos ter que a tensão em A, que é de tração, é igual a 76 megapascal. E a tensão em B, que é o nosso ponto de compressão máxima, está aqui. Ou seja, o ponto que mais comprime é aqui no ponto B, que é o ponto mais afastado abaixo da linha neutra, onde vai tracionar. Portanto, temos aqui no ponto B, que é uma tensão negativa, porque é de compressão, 3 vezes 10 a sexta, que é o momento, vezes qual é a distância do centroide até o ponto B. Veja bem, 38, né? O centroide da peça até a origem é 38, então é 38 aqui também. 38 milímetros sobre o momento de inércia, que é 868 vezes 10 a terceira milímetro a quarta. Portanto, nós vamos ter uma tensão em B de menos 131,3 megapascal. Portanto, a letra A está respondida. O que é que também é pedido aí na letra B? Na letra B, pede o raio de curvatura, certo? Para calcular o raio de curvatura, nós temos essa expressão aqui. 1 sobre ρ é igual a m sobre EI. Por isso que foi dado o modo de elasticidade de 165 gigapascal no começo da questão, certo? Vejam bem, modo de elasticidade aqui, 165 gigapascal. Mas, como eu estou usando minhas unidades de momento, Newton vezes milímetro, de momento de inércia, milímetro, eu preciso usar a unidade do modo de elasticidade em megapascal. Então, transformando 165 gigapascal para megapascal, eu terei 165 vezes 10 a terceira megapascal. Portanto, substituindo aqui, eu saberei que o raio, que é definido pelo ρ, é igual a 3 vezes 10 a terceira sobre 165 vezes 10 a terceira vezes 868 vezes 10 a terceira. Fazendo isso, eu terei que ρ é igual a 165 vezes 10 a terceira vezes 868 vezes 10 a terceira sobre 3 vezes 10 a terceira. ρ é igual a 47.740 milímetros, certo? Isso aí é o raio de curvatura. Por que eu não expliquei como é que funciona esse raio de curvatura?
porque ele não é muito usual. O que é mais importante para nós sabermos é realmente os valores das tensões, o valor da tensão máxima e o da mínima. E a respeito da transformação das tensões, das unidades, certo? Nós já sabemos dos vídeos anteriores que a tensão ela é a ação de uma força sobre uma área, certo? Então, nós temos força sobre área, certo? A força geralmente é expressa em Newton e a área em milímetro quadrado, certo? E nós temos aqui um megapascal, que é uma unidade de pressão, ok? Então, o que acontece? A tensão ela é definida pela fórmula momento vezes o y sobre a inércia, certo? A tensão ela é geralmente dada na unidade de megapascal, que significa 1 Newton por milímetro quadrado. No caso, nós teremos que botar o nosso momento em Newton por milímetro, Newton vezes milímetro, o nosso y em milímetro e o nosso momento de inércia em milímetro a quarto. Nós vamos ter aqui então que 1 megapascal é igual a Newton vezes milímetro ao quadrado sobre milímetro a quarta. Simplificando aqui, nós vamos ter que 1 megapascal é igual a 1 Newton por milímetro quadrado, como afirmado anteriormente. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, certo? Até as próximas aulas. Não esqueça de clicar em gostei e compartilhar o conhecimento. Muito obrigado. Até a próxima.